Fala galera, tudo bem? Vamos falar sobre Um Completo Desconhecido, filme indicado a 8 Oscars em 2025. Um Completo Desconhecido é dirigido por James Mangold nessa jornada de retratar uma das passagens mais importantes da carreira do cantor Bob Dylan. Bom, antes de qualquer coisa, vale a gente resgatar um pouco da carreira do James Mangold, esse cineasta norte-americano que começou a fazer filmes na metade dos anos 90. O primeiro e mais destacado filme do James Mangold é Copland, e depois ele se destacou também fazendo Garota Interrompida. Ele se tornou famoso de fato nos anos 2000, quando ele fez filmes como Kate e Leopold e Johnny e Johnny. Depois ele fez Os Indomáveis, também tem no seu currículo Logan e Ford versus Ferrari, entre outros. O James Mangold é um diretor que Hollywood ama, ou seja, ele é um grande operário da sétima arte. James Mangold nunca ousou demais, ele nunca experimentou em seus filmes. Ele é conhecido por fazer filmes de fato bons, filmes redondinhos, aqueles filmes nota 6, que a gente até tenta, mas não consegue dizer que os filmes dele são ruins. Ou seja, não são maravilhosos? Não são, mas a gente também não pode dizer que eles são ruins. Um Completo Desconhecido vai pela mesma vertente. É um filme super redondinho que cumpre ao que se propõe, mas também não vai muito mais além do que a gente já imagina que vai acontecer. Esse momento específico na carreira do Bob Dylan é aquele momento famoso em que ele troca o seu violão pela guitarra elétrica, porque ele estava super influenciado em relação ao rock and roll. Esse pequeno movimento, que hoje pra gente pode parecer super pequeno, pô, ele só trocou um instrumento, foi uma grande sensação, foi uma coisa disruptiva dos anos 60. Ele tocou, né, ele pegou pela primeira vez aí a guitarra elétrica num evento muito grande no Newport Folk Festival de 1965. E nessa jornada a gente vai descobrir que haviam muitos puristas do folk nos Estados Unidos. Ou seja, eles prezavam muito por voz e violão. O que um cidadão tinha a dizer com sua mente, com seu coração, às pessoas, mas com violão, né, que as pessoas podem construir em casa. Ou seja, mais folk, mais folclórico, impossível. Recorrendo à guitarra, o Dylan basicamente é como se tivesse dado um tapa na cara dos puristas do folk, porque ele estava se entregando ao sistema, ele estava se entregando à tecnologia e virando a cara para quem, em primeiro instante, o aplaudiu. Essa história é super famosa e o filme é baseado no livro de Elijah Wald, Dylan Goes Electric, que se propõe exatamente como filme a retratar esse fragmento da vida do cantor, nem mais nem menos. Ou seja, a gente vai ter logo no início do filme um Dylan que já está começando a cantar, que já está cantando, né, nos pequenos bares, e ao final dele a gente não vai ter o envelhecimento do Bob Dylan, a gente não vai conhecer esse personagem já mais velho e o que a sua carreira se tornou. Vai ser só nesse início, né, até o final dos anos 60, onde ele experimenta essa eletricidade. De fato, inclusive, isso se mostra no clímax do filme. O clímax do filme é quando ele toca no Newport Folk Festival, e a maior confusão possível acontece porque o público ele não recebe bem essa apresentação. Essa apresentação, inclusive, está disponível no YouTube, né, com uma imagem ali super artesanal, mas que dá para a gente ter uma ideia do que foi essa disrupção proposta aí pelo Bob Dylan. E agora, o Bob Dylan, a gente tem que fazer um parágrafo destacado para a atuação principal, que é a do Timothée Chalamet como Bob Dylan. Esse filme, ele quase não aconteceu. Ele começou a ser planejado antes da pandemia e desde lá o Timothée, sabendo que poderia participar dele, já começou a treinar o violão, treinar a sua voz, e o resultado, felizmente, é muito interessante. Além de o Timothée estar tocando muito bem as músicas do Dylan, em alguns momentos, quando ele responde, a gente realmente acha que está sendo dublado. O Timothée realmente emula com perfeição o Bob Dylan do início dos anos 60. Não à toa, o Timothée está indicado ao Oscar de melhor ator. Dificilmente vai levar, mas é uma das grandes atuações da sua carreira. E os personagens de suporte também têm bastante destaque. O Edward Norton é o Pete Seeger e a Mônica Barbaro é a Joan Baez, que são dois proeminentes cantores do folk norte-americano, super conhecidos, e eles cruzam ali as idas e vindas do Dylan nos anos 60. Ambos estão muito bem e a Mônica Barbaro, em alguns dos momentos, ela realmente rouba a cena porque ela tem uma linda voz. Agora também a gente precisa dizer
que o filme esquece um pouco de mergulhar nos sentimentos do Bob Dylan e se vale muito também das informações pregressas que as pessoas têm. Para quem é fã do Bob Dylan vai entender tudo, vai pegar easter eggs, vai pegar referências, vai pegar tudo que puder desse filme, mas para quem não é tão fã, é difícil entender algumas motivações. O Dylan, ele sempre foi um personagem disruptivo que tentou não se encaixar em caixinhas. Quando colocavam ele como um profeta, ele negava ser. Como quando colocavam ele como uma voz de uma geração, ele tentou sair dela. Quando colocaram ele como um príncipe do folk, ele saiu de lá e pegou uma guitarra elétrica para tocar rock and roll. Assim, as pessoas que conhecem ele sabem disso, mas quem vai ali numa primeira incursão, numa primeira viagem, vai ser difícil se entregar e entender as motivações desse personagem. Em alguns momentos, quem não é fã, quem não sabe nada da vida do Dylan, até vai pensar assim, pô, mas esse cara é chato, ele não aceita as coisas que querem dar para ele. De fato, ele nunca aceitou e ainda não aceita. Isso também fala muito também de uma estratégia de distribuição. O Bob Dylan nos Estados Unidos, ele é uma coisa difícil de ser comparada no Brasil. Bob Dylan é como se fosse talvez aqui o Chico Buarque, o Roberto Carlos, um personagem assim, que meio que todo mundo meio que sabe sua história. Se a gente vai ver um filme sobre o Roberto Carlos, as maiores passagens, as mais importantes, um brasileiro saberia identificar. Assim como é nos Estados Unidos, não à toa foi todo esse destaque, porque passada de geração em geração a história desse grande cantor, a maioria das pessoas sabe o que está sendo retratado e, né, vai no confluir das coisas entendendo o que está acontecendo. Mesmo assim, um completo desconhecido, que não é a maior das biografias, talvez o melhor filme que pudesse ser feito sobre Bob Dylan, é um retrato preciso de um dos fragmentos mais importantes da história desse que é um dos maiores artistas do século XX. E é claro que a gente vai se emocionar em alguns momentos, em especial quando ele toca Like a Rolling Stone com a guitarra elétrica no festival Newport Folk Festival de 1965. Esse é o grande clipe que sai desse filme. As pessoas certamente irão querer reproduzi-lo depois no YouTube quando estiver disponível. Tá certo, pessoal? Essa é a crítica em vídeo da vez. Também tem texto lá no Papo de Cinema para vocês construírem melhor a sua opinião e fiquem ligados, porque Oscar 2025 é aqui no Papo de Cinema.